Olá, meu nome é Richard Marx. Esse aqui é mais um vídeo aí da nossa série de tutoriais para BPMN. O vídeo de hoje vamos tratar aí, de como a gente pode integrar o BPM com uma API externa para gerenciamento de log. E eu vou usar aqui uma API bem comum para o mercado Java, bem conhecida aí para os desenvolvedores de aplicação Java, que é o Log4j, que é desenvolvida e mantida aí pela Apache Foundation, né? Então ela é gratuita, é open source. E o objetivo aqui do vídeo de hoje é explicar quais são as configurações necessárias que a gente precisa fazer no ambiente, né? E como é que a gente implementa isso aí dentro do nosso código, dentro do nosso processo, para passar a gerar log de aplicação em vários níveis, né? De debug, de warning, e podendo ajustar isso em tempo de execução dentro dos nossos processos e num lugar diferente, separado dos logs de infraestrutura, que são os logs do WebSphere Application Server. Espero que você goste do conteúdo. Fique à vontade para fazer seus comentários, tirar dúvidas, incluindo nos comentários do vídeo. Obrigado. Vamos lá, vamos se autenticar no nosso Process Center, que é o ambiente que mantém todo o código-fonte, faz toda a gestão aí da parte de desenvolvimento da suíte de aplicação do BPM. Eu vou usar aqui um processo que eu já tenho desenvolvido, chamado Agência Banco, que ele vai ter um processo de negócio chamado compensação de cheque, que simula o processo bancário de compensação de cheque. Vou abrir aqui o processo para vocês ter uma noção do ponto de vista de negócio, como é que ele funciona. Ele tem basicamente aqui dois players de usuários diferentes, né? Um que eu chamei aqui de gerente de banco e outro caixa do banco. O caixa apresenta o cheque na compensação. Ele cai lá para a lane de sistemas para verificar se o cheque é válido, pegar os dados da conta, o saldo da conta, processa o pagamento desse cheque, verifica se tem saldo. Se esse cheque tem saldo, o saldo é suficiente, já termina o processo. Se o saldo não é suficiente para pagar o cheque, ele vai lá para a fila do gerente do banco, para o gerente do banco avaliar se esse cheque deve ou não ser pago, né? Tem aqui inclusive um timer aqui que se o gerente do banco não concluir com o pagamento desse cheque, a avaliação do processamento do pagamento desse cheque até um determinado horário, ele é devolvido automaticamente, né? Ele vem para cá. Aí, se ele passa pela avaliação do gerente, o gerente aprovando, o fluxo termina. Se ele não aprova, ele vem aqui também para essa atividade que processa a parte sistêmica de devolução, formalização da devolução do cheque e atualização do saldo da conta. Então esse é o processo que a gente vai utilizar de exemplo e vamos incluir nele alguns trechos de log já administrados e geridos por essa API Log4j da Apache Foundation. Para aplicar então a utilização da API de logs da Apache Foundation, o Log4j, junto com o BPM, a gente precisa de três passos aí distintos. O primeiro é criar um XML de configuração do Log4j. Depois eu vou entrar em mais detalhes como é que é o conteúdo desse arquivo, mas basicamente a gente vai criar um arquivo XML dizendo em qual lugar onde os logs vão ser gravados, qual o nível de log para cada pedaço aí da nossa aplicação. O segundo ponto é configurar o WebSphere Application Server, que é o software de middleware da IBM que suporta onde o BPM é executado, para carregar esse arquivo de XML quando o ambiente subir. E o último ponto é aplicar nos pontos estratégicos do nosso processo as instruções de log que a gente deseja gravar nesses arquivos. Então esse é o arquivo XML do Log4j que a gente vai usar aqui no nosso ambiente no tutorial. Basicamente aí tem duas informações que a gente tem que se atentar, são os appenders e os loggers. Os appenders são as configurações físicas, né? A pasta, o nome do arquivo, onde esse log vai ser gravado, a regra aí para expurgo, né? Qual é o tamanho máximo de cada arquivo, quantos arquivos eu vou ter aí de backup desse log, qual que é o formato. Aqui no nosso exemplo, por exemplo, eu tenho dois appenders, um padrão aí que eu vou gravar as informações que eu chamei de console, que ele vai usar o arquivo padrão aí do WebSphere Application Server para gravar logs de infraestrutura, e um outro que eu criei especificamente para o nosso processo de negócio compensação bancária, que eu chamei ele aqui de cheque. Eu digo que ele vai gravar os logs dele na pasta c:/ibm/websphere/logs com um arquivo chamado cheque.log.
E eu vou ter 10 backups desse arquivo e cada arquivo vai ter 3 megas de informação. Inclusive definir qual vai ser o formato desses logs aí, né? Coloquei uma informação de dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, enfim, a thread, o IP da origem, enfim, as mensagens que foram gravadas lá. Eu defini tudo isso nesse appender. E mais um pouquinho para baixo eu defini um logger que eu chamei de compensa check. E eu habilitei o nível dele para info, ou seja, todos os logs do tipo info serão gravados no appender que está referenciado, que é o check. Então esse é o arquivo de log que a gente vai estar utilizando aí no nosso tutorial. E basicamente ele vai gerar os arquivos aí, as informações de log nesse diretório IBM WebSphere Logs, no arquivinho chamado check.log. Ok? Uma vez que eu criei o arquivo XML e salvei ele em uma pasta, num local dentro do servidor, eu vou configurar o WebSphere para carregar esse arquivo. Então eu vou me autenticar na console de administração do WebSphere, né, para poder fazer esta configuração. Essa configuração é feita nos argumentos da JVM. Aqui no meu ambiente, ele é um ambiente standalone, onde eu só tenho uma única JVM que hospeda tudo, mas se você precisar configurar isso num ambiente que tiver criado em cima de um ambiente com network deployment, que você tem vários clusters, uma topologia diferente, você vai fazer essa configuração nas JVMs do cluster de app target, que é o cara que é responsável por rodar, executar os nossos processos de negócio. Encontrando a JVM que você precisa acrescentar isso, você vai lá nela, Java and Process Management, Process Definition, Java Virtual Machine, e aqui nos argumentos, né, da JVM a gente vai acrescentar esta informação. Então aqui no Generic JVM Arguments eu vou acrescentar um argumento a mais no final. Eu sempre coloco esse sinal de "-d", né, que é mais um parâmetro que eu estou incluindo, log4j.configuration igual a file, e o caminho, onde eu salvei o meu arquivo XML que eu mostrei no slide anterior para vocês, c2.ibm/websphere log4j.xml. Essa é a configuração que tem que estar feita no servidor. Então, feito isso, eu salvo todas essas configurações e reinicio o servidor para que essa configuração entre em vigor. Agora que a infraestrutura está preparada para gravar os logs usando a API de Log4j, basta agora a gente preparar a nossa aplicação para fazer o uso deste recurso. Estou de novo aberto aqui no Process Center, a aplicação que a gente vai usar de exemplo, né? E logo que a gente abre uma aplicação no Process Designer, uma das opções que a gente tem lá em Process App Settings é Environment Variables. Então nós vamos clicar lá e criar uma variável aqui que eu vou chamar de logcheck. E nessa variável aqui eu vou armazenar o nome daquele do logger que a gente definiu para a nossa aplicação. Se não me engano é compensa check, que a gente definiu lá no XML do Log4j, né? Eu vou colocar inclusive esse valor para qualquer um dos ambientes onde rodar esta aplicação. Ok? A geração de log é bem simples, e através de um código JavaScript. A primeira linha a gente cria um objeto chamado, o nome que você quiser, né? Aqui no meu exemplo eu estou chamando mylog, que ele é uma instância desse nome, desse pacote que você consegue ver aí no vídeo, né? E a gente passa como parâmetro o nome do logger, onde esse log será gravado. E aqui é onde a gente passa o nome da nossa variável de ambiente que a gente criou no passo anterior. Então, desta forma, se eu quiser depois trocar o nome do logger, isso está numa configuração da aplicação e eu não preciso ficar mais mexendo em código. Então, essa única linha cria um objeto capaz de gerar log pela nossa aplicação. E aqui embaixo um exemplo aí de geração de 4 níveis diferentes de log usando este mesmo objeto. Então, basicamente, o conceito da geração de log usando Log4j com BPM é esse. Criar uma instância do objeto, né, e invocar um dos métodos disponíveis aí para geração de log, dependendo do nível de log que você precisa gerar naquele ponto específico do seu processo. Bom, a partir de agora, o próximo passo aqui é decidir quais os pontos do nosso processo que a gente vai instrumentar com geração de logs. Nessa nosso processo de exemplo, que simula a compensação bancária de um cheque, eu escolhi 4 pontos estratégicos que eu entendi que são importantes para o negócio para a gente gerar informações de log. Primeiro é a apresentação do cheque no caixa, né, com a informação do valor, agência, conta, né, o nome do caixa que recebeu aquele cheque.
Segundo, é o envio do cheque para avaliação do gerente, ou seja, quando um cheque for entrar para compensação e a conta não tiver saldo suficiente, eu vou gerar um log de que esse cheque foi enviado para avaliação de um gerente. O terceiro ponto que a gente vai monitorar através dos logs também é o resultado da avaliação do gerente, se ele aprovou ou não o cheque. E por último, a devolução do cheque em si. Porque a gente viu lá no nosso processo que existe uma possibilidade do cheque ser devolvido sem o gerente ter avaliado. Porque o gerente tem um período específico para fazer essa avaliação, e se ele não faz dentro daquela janela, o nosso processo faz a devolução automática do cheque. Então, do ponto de vista de negócio, eu entendo que esses sejam os 4 pontos principais aí que eu preciso estar cobrindo aí na minha solução de logs. Então, voltando aqui ao nosso processo, vamos começar a instrumentação dos logs dentro das etapas que a gente identificou lá que são importantes para o negócio gerar informação no log. Vamos começar com essa primeira etapa aqui, que é a apresentação do cheque no caixa do banco. Vou clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir a implementação disso aqui para nós no Process Design. Isto. E aqui, a única atividade, o único passo que tem dentro dessa atividade é uma telinha onde o caixa informa os dados do cheque. Eu vou marcar ele. Aqui embaixo eu tenho algumas configurações possíveis nessa atividade. Eu vou escolher essa aqui, pré e pós-processamento. E aqui depois do pós-processamento, ou seja, depois que o caixa informou os dados nessa telinha e clicou no botão enviar cheque, eu vou colocar o script aqui que vai gerar o log. Como eu mostrei no slide anterior, aqui eu vou criar uma instância do objeto de log da Apache Foundation lá do Log4j, usando como nome do logger a variável que eu criei lá de ambiente, que vai pegar o valor compensa cheque. Embaixo eu rodo o método info para gerar uma informação no meu log com os detalhes do meu negócio. Cheque, número tal, agência, número tal, já recuperando informações das variáveis do meu processo. Se a gente perceber que em variáveis eu tenho todos esses dados disponíveis aqui, são os dados que eu estou utilizando para a gravação desse log. Né? Cheque, número tal, da agência e conta tal, no valor Y, foi apresentado pelo caixa e recupera aqui o nome do caixa autenticado que fez a apresentação desse cheque. Ok? Salvo aqui então esse ajuste e volto lá para o meu processo. E no meu processo, a próxima etapa do log é então a geração de log depois que o cheque é compensado, né? E que o meu processo percebeu que ele não tem saldo, que ele precisa enviar esse cheque lá para o gerente avaliar se vai ser pago ou não. Como isso acontece depois de uma decision, depois de uma tomada de decisão, eu vou acrescentar uma atividade nova aqui no meu processo. Uma atividade que eu vou marcar aqui, que ela é do tipo de script, né? Vou chamar ela inclusive aqui para ter um nome bem log de envio de cheque. Então, um nome bem intuitivo aí. E eu vou ligar então essa caixinha que manda a atividade, o cheque para ser avaliado pelo gerente. Volta aqui. Eu vou ligar essa caixinha então no meu script. Deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente poder ver o que eu estou fazendo. Então, sempre que não tiver saldo na conta, em vez de eu mandar direto para o gerente, eu vou mandar primeiro para essa caixinha que vai gerar um log e depois eu mando para o gerente. Então aqui nessa caixinha, como eu defini que ela é uma caixa do tipo script, eu posso vir aqui na implementação dela e colocar a instrução de log que eu preciso para essa etapa. Então da mesma forma, vou criar um objeto aqui, log, com base naquela minha variável de ambiente que a gente criou, e aqui a instrução que eu quero gerar, né? O cheque da agência e conta no valor foi enviado para avaliação do gerente. Ok? Salva aí o nosso processo. E a próxima etapa aqui a gente vai incluir uma instrução de log justamente aqui depois que o gerente faz a avaliação do cheque. Então vou clicar aqui 2 vezes para a gente abrir essa implementação dessa atividade aqui no Process Design. A gente percebe aqui que ele tem 2 etapas dentro dessa atividade de avaliação de cheque. Eu quero me preocupar com a última aqui, onde o gerente realmente faz a decisão dele se aprova o cheque ou não. E então, depois que ele toma essa decisão, clica nesse botão. Antes de terminar esse fluxo aqui, eu tenho também aquelas mesmas opções de pré e pós-processamento. Antes de terminar o fluxo, aqui no pré-processamento dessa última caixinha, eu vou colocar a instrução de log que eu preciso
para informar aí o sucesso ou não da aprovação do cheque. Então, se eu vou expandir aqui, essa instrução é um pouco mais complexa que a anterior, porque eu tenho que checar uma variável interna aqui. Se o gerente aprovou, a informação é que o cheque da agência e conta número tal, no valor Y, foi aprovado pelo gerente, o nome do gerente. Se essa variável aqui for igual a falso, a mensagem é diferente. Vai dizer que o cheque não foi... ele não foi aprovado, não foi aprovado pelo gerente. Então essa aqui é a implementação desta etapa. Salvo também, fecho e vamos para o último passo aqui da instrumentação. Aqui no nosso processo, a última etapa que a gente quer monitorar é quando um cheque é devolvido. Então, da mesma forma que eu fiz aqui para monitorar o envio do cheque para o gerente, eu vou acrescentar uma caixinha nova aqui. Vou chamar ela log devolução cheque. Devolução cheque. E vou dizer que a implementação dela é do tipo script, né? Script. E vou fazer os mesmos passos que eu fiz com o anterior. O final da caixinha de devolução cheque eu vou ligar nesse script aqui, nessa caixinha que vai gerar o log, e depois eu mando ela para o final do processo. Ok? E aqui na devolução do cheque, na parte script, eu vou implementar o log que eu quero que seja gerado nesta etapa. Então, dessa forma aí, eu criei também a instância do objeto do Apache Logger e rodei o método inf para gerar informação. Cheque, número tal, da agência tal, conta Y, no valor tal, devolvido. Simples assim. Vou salvar, meu processo está pronto para teste. Acabei já o desenvolvimento, a instrumentação. Agora é criar algumas instâncias desse processo para acompanhar a geração desses logs no arquivo que a gente definiu lá no log4j.xml. Então vamos acessar o portal de processos, né? Eu vou me autenticar aqui com o usuário caixa de banco. Vou submeter 2 cheques aqui para compensação, usando aquela versão do snapshot que a gente tem aí a implementação do log. Vou enviar um cheque de R$3.000, o número do cheque 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 1. Enviar esse cheque para compensação, uma conta que eu sei que não tem saldo. Vou enviar um segundo cheque para a conta 12 da mesma agência, no valor de também R$3.000. E o número do cheque 22222. Vou sair, vou entrar com o segundo caixa de banco, caixa número 2. Vou também enviar 2 cheques aí para compensação. Agência, agora está 20, 21, R$500, o cheque 333333. R$20,22, cheque de R$5.000. Opa, um número aqui, 44444, para seguir a nossa lógica. Agora vou me autenticar como gerente que faz a aprovação desses cheques. Vamos ver quantos que estão parados lá. Temos os 4 cheques que a gente gerou agora, né? Aguardando aí para aprovação do nosso gerente. Ou seja, as 4 contas que eu usei não tem saldo para compensação desses cheques. Vou fazer aqui a aprovação do primeiro, né? Aqui eu vejo que o saldo dele está 66 milhões negativos, então não vou aprovar esse cheque, vou simplesmente devolver o cheque número 4344. O próximo cheque aqui o primeiro teste nosso, o 111, é para a mesma conta. Esse aqui eu vou aprovar, só para a gente ter um exemplo de cada. E os outros 2 cheques que devem ser da agência 20 lá. Esse aqui é o segundo teste, da agência 11 também. Vou aprovar esse. Por fim, esse aqui da agência 20. Saldo, né? Vou aprovar esse também. Ótimo. Então, quando eu abro aqui o arquivo de logs,
eu tenho a informação, né, gerada no cheque, no arquivo. O primeiro cheque que a gente fez, a agência 1011, no valor de R$3.000, foi apresentado pelo Caixa João da Silva. Depois, esse mesmo cheque, né, o 11 da agência 10, conta 11, no valor de R$3.000, enviado para avaliação do gerente. Depois apresentamos um outro cheque, né, foi apresentado pelo mesmo Caixa, no valor de R$3.000, só que para a conta 12 da agência 10. Depois trocamos de caixa, aí foi enviado esse caixa para avaliação do gerente. Depois trocamos de caixa e apresentamos a agência 20, conta 21, o cheque 333 no valor de R$500 pela Caixa Maria da Conceição. Depois apresentamos mais um cheque, agência 20, conta 21, no valor, cadê? Desculpa, ali embaixo, no valor de R$5.000, apresentado também pela Caixa Maria da Conceição. Esse cheque não foi aprovado pelo gerente, tá vendo? Ele foi lá, caiu na conta do gerente e não foi aprovado pelo gerente. Então, aí o cheque aqui, o 4344, ele não foi aprovado pelo gerente. E aqui embaixo ele já está logado como, né, devolvido. Aqui embaixo também temos os outros 3 cheques que o gerente aprovou o pagamento, né, de cada agência, a conta, o valor, né, e o nome do gerente que fez a aprovação. Então tá aí. Está implementada a nossa instrumentação, nossa geração de log, com base aí no Log4j, e como a gente pode ver aqui no nosso processo, a geração desse log fica bem limpinha, fica separado do log de infraestrutura, e é bem flexível. Lá, se a gente abrir aquele XML, a gente pode habilitar nível de debug, ou somente de erros, conforme a necessidade, em tempo de execução, sem precisar reiniciar o ambiente. Então tem uma boa dica para instrumentar, para uma solução de log aí para aplicações processos em BPMN. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.